Volta e meia ressurge no Brasil a discussão sobre a maioridade penal. Dessa vez, o responsável é o deputado Efraim Filho, do Democrata. De acordo com ele, nosso Código Penal é antigo, datado de 1940, e como as situações sociais se alteraram, especialmente graças ao aumento do acesso à informação, os jovens de hoje seriam mais maduros do que aqueles que a legislação buscava proteger. Assim, como o jovem de 16 anos já tem condições para discernir o bem e o mal, o certo e o errado, a redução da maioridade penal estaria justificada. Essa mudança se daria através de plebiscito, para que a voz do povo definisse os caminhos a seguir. Vamos pensar um pouco. Antes de mais nada, achei curiosa a constatação de que há 70 anos atrás a idade de 18 era correspondente aos 16 anos de hoje em dia. Aliás, esse é o principal argumento utilizado pelos defensores da redução. Ora, se o deputado Efraim Filho está tão atento às mudanças históricas que se deram em meados do século XX até os dias de hoje, parece-me importante utilizar os mesmos critérios e recuar um pouco no tempo. Um pouco não, muito. E recuando muito no tempo, chegamos a Atenas do período clássico. Curiosamente, há mais ou menos 2.500 anos, o jovem que fosse filho de pai e mãe atenienses era considerado cidadão ao completar 18 anos de idade. Será que os jovens se mantiveram no mesmo nível de maturidade durante 25 séculos e só os últimos 70 anos foram suficientes para gerar condições para que a idade adulta pudesse ser antecipada? Se o critério for o desenvolvimento unilinear da vida, e se continuarmos tomando a Grécia Antiga como referência, tudo indica que no caso das mulheres houve um retrocesso. Era comum que as mulheres se casassem pouco tempo após a primeira menstruação, e é óbvio que o casamento figura como um dos mais poderosos ritos de iniciação que assegura o ingresso na idade adulta. Será que as jovens de hoje, apesar de toda a informação a que têm acesso, se tornaram menos maduras por não serem capazes de assumir as responsabilidades do casório aos 13 ou 14 anos? De todo modo, e apesar de não existirem estudos que justifiquem essa nova demarcação, vamos dizer que sim, que os 16 atuais correspondem aos 18 anos de antigamente. De acordo com o deputado Efraim Filho, o critério da penalização é a capacidade de discernimento. Se a pessoa já sabe o que é certo e errado e ainda assim escolhe errar, deve ser julgada como adulto. Mas o que leva alguém a reconhecer o certo e o errado? Certamente que é a educação. Desde a mais tenra idade, quando os pais orientam os filhos, eles sabem o que podem e o que não podem fazer. Aliás, até mesmo os animais, excetuando Efraim Filho, sabem reconhecer o certo e o errado. Eduque um cachorro a não cagar na sala, na calçada ou no Congresso Nacional e ele aprenderá. Fica a questão, por que adotar os 16 anos e não 14, 12, 10, 8 ou menos? Se esse critério fosse realmente significativo, testemunharíamos a bizarra presença de inúmeras crianças encarceradas em meio a Dobermans e Pitbulls, no já excessivo sistema prisional brasileiro. Afinal, quantas crianças não cometem pequenos furtos, mesmo sabendo que estão agindo errado? Não mais estranho é conduzir esse dilema ao julgamento popular. A questão das idades da vida é tema de pesquisa na sociologia, antropologia, psicologia do desenvolvimento, medicina social, história, direito e outras tantas disciplinas. Decisões desse escopo devem ser tomadas por analistas após longos debates e investigações científicas. Com base em que argumentos é possível defender que a opinião da maioria é verdadeira ou pelo menos acertada? Se as pessoas votassem uma resposta a um teorema matemático, o resultado da votação tornaria a solução correta? Se a maioria das pessoas votassem que a Terra deveria ser quadrada, ela passaria a sê-lo? E se porventura fizéssemos um plebiscito para derrubar todas as árvores da Amazônia para substituir a floresta por um grande estacionamento? No mais, nosso Código Penal foi todo ele redigido por especialistas. Por que razão a redução da maioridade penal, e tão somente ela, deveria passar pela opinião popular? E por que razão outras questões não são alvo do plebiscito, como a diminuição das regalias e dos salários dos deputados, por exemplo? O que há na proposta de Efraim Filho é mais um capítulo da célebre criminalização da pobreza. Sim, pois basta consultar qualquer estatística para comprovar que a maioria dos menores de idade que cometem infrações nasceram em famílias pobres, passaram por escolas sucateadas e conviveram com a violência desde berço. O que reforça isso é o qualificativo penal associado ao termo maioridade. Se os jovens de 16 anos hoje estão mais maduros, por que não pleitear também que possam fazer concursos públicos, casar sem autorização dos pais, tirar a habilitação ou portar um fuzil após o alistamento militar? Essas coisas não se discutem
porque as pessoas com sangue nos olhos só pensam em punir, mas política se faz com ponderação e sabedoria, e não com ódio. Curiosamente, a maioria é capaz de reconhecer que nosso sistema carcerário é falho, incapaz de socializar as pessoas e oferecer uma nova oportunidade. Contra isso, porém, são poucos os que levantam a voz. Os idiotas não entendem que um adolescente privado de liberdade estará perdendo os anos mais importantes de sua vida em formação, e que ao sair da prisão aos 25 ou 30 anos, não terá outra coisa a fazer a não ser repetir aquilo que o levou para trás das grades. Fazer justiça, nesse caso, é educar, é oferecer oportunidades e evitar que o Estado, que não deu alternativas nos primeiros anos, seja capaz de corrigir seu próprio erro para evitá-lo nos anos vindouros. Vale recordar, por fim, a frase tradicionalmente atribuída a Pitágoras: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos.